Esse é o maior erro que os encarregados passam no começo de carreira. Você trabalha na construção civil, é mestre de obra, encarregado, você vai saber nesse vídeo como obter o respeito dos seus colaboradores. Hoje a gente vai entrar com um programa novo chamado A Verdade de Concreto. O episódio de hoje é o seguinte: capacete não te traz respeito. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal, então eu espero que você me acompanhe até o final, que a gente vai aprender coisas muito importantes hoje a respeito da liderança. O principal benefício do programa de hoje é você entender a respeito das prioridades que você precisa ter para que o seu colaborador te respeite e consiga identificar você como alguém que pode ser confiável, que alguém que é confiável, e assim você poder obter dele mais engajamento e mais comprometimento a respeito do trabalho. Eu sou David Rodrigues, eu sou mestre de obras há 20 anos, trabalho na construção civil até hoje. Inclusive, nesse momento, estou aqui, mas eu estou tocando obra com vários colaboradores durante a época atual. Então, estou falando para você de uma coisa que é cotidiana na minha vida. É você entender o real diferencial entre ter um cargo de liderança e ser realmente um líder e ter o respeito dos seus colaboradores, para que você tenha mais cooperação, para que a sua equipe seja mais proativa e você tenha mais resultados na sua liderança. Ok? Começaremos pelo seguinte: autoridade. O que é autoridade? O que você imagina que é autoridade? No resumo do negócio seria você ter um cargo que faz com que você mande nos outros. Isso é deter ou ter a autoridade. A autoridade não faz de você um líder. Ela faz com que você tenha, ela permite que você tenha autoridade, mas ela não faz de você um líder, ela não faz com que você tenha o respeito dos seus colaboradores. É isso que você vai aprender nesse vídeo para ter e saber o que você precisa fazer para ter o respeito dos colaboradores. Tá? Então, autoridade é uma coisa que você ganha ou você detém por mérito ou por posição. O respeito, o que é? O respeito é uma coisa que advém dessa sua posição. Mas o respeito, ele vem através do seu comportamento. Ele não vem através da posição. Por vezes eu tenho visto e ouvido muitos dos meus encarregados dizerem o seguinte: David, se eu não tiver um capacete branco, ou se não fizerem uma reunião com a equipe para dizer que eu agora vou mandar neles, então eu não consigo. É por isso que eles não me respeitam, é por isso que eles não fazem o que eu peço. É por isso que eles não atendem os meus pedidos, as minhas cobranças, as minhas ordens. Eu aprendi isso muito cedo, quando alguém que era meu amigo, né, porque a gente trabalhava em obra, e ele alcançou uma posição melhor que eu, ele dizia assim, vai lá e faz tal coisa porque eu estou mandando. É óbvio que eu não queria fazer o que ele estava pedindo, ainda mais quando ele dizia que eu estou mandando. Por quê? Porque eu não tinha o respeito por ele. Então, a primeira coisa que deve acontecer quando você detém um cargo de liderança é você entender que você precisa ser respeitado, que essas pessoas precisam respeitar você não só pelo cargo, mas por quem você é. Volta naquele ditado que fala que se você usa as suas medalhas para que os outros respeitem você, então você não é digno das suas medalhas. É você quem deve fazer e dar o respeito para que você tenha respeito deles. A liderança ela é percebida de modo diferente quando você usa o seu cargo para liderar, ou quando é diferente para você que detém o cargo ou você que age, respeita e trata os seus colaboradores como um verdadeiro líder. Eu lembro que logo que eu me tornei encarregado de obras, o meu chefe dizia: David, está vendo aqueles caras lá na frente? Vai lá e passa o trabalho para eles. Explica para eles o que eles precisam fazer e encaminha eles para o trabalho. Eu usava um capacete cinza, eu não conhecia quem eram as pessoas que estavam ali. Mas eu ia até lá e falava: pessoal, eu me apresentava, né? Não necessariamente eu dava um carteiraço, falava: olha, eu estou aqui, eu sou encarregado, etc, etc. Não. Falava: pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que é teu nome? Prazer. Como é que é teu nome? Prazer. Como é que é teu nome? Isso é uma coisa importante, tá? Lembrar o nome das pessoas. E desse modo eu conduzir a conversa no sentido: pessoal, vocês não vieram ontem, ou vocês faltaram tantos dias, ou vocês são uma equipe nova, e eu vou encaminhar vocês para o trabalho necessário hoje, feito em questão,
tá bom? Então venham comigo, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Eu não precisava ter um capacete branco. E eu também não precisava dar um carteiraço para eles. Falou, olha pessoal, eu sou o mestre de obras ou eu sou o encarregado e eu vou mandar em vocês. Não funciona dessa forma. Primeiro você deve fazer com que eles compreendam que você, tal qual como eles, trabalha na obra, mas detém um cargo além e que você está ali para corroborar, para ajudar, para fazer com que eles entendam o que eles precisam fazer. Tá? Então, a autoridade, você recebe ou você ganha através de um cargo, tá? O respeito é uma coisa que você ganha com a sua tratativa. A autoridade percebida a respeito do cargo não vai lhe conferir respeito, tá? E a liderança é uma junção dessas coisas. A liderança é uma junção do cargo que você tem, tá? Como autoridade, e do respeito que você recebe dos seus, reconhecendo que você é um líder. Assim você vai obter a liderança. Por que ser respeitado como líder é importante? Por que é importante ser respeitado como líder? Por que às vezes o cara diz assim para mim, David, você tem que fazer uma reunião com o pessoal todo aí, dizer para eles que agora eu sou o chefe, agora eu sou o mestre, agora eu sou o líder, para que eles possam me respeitar. Eu continuo dando esse exemplo de quando eu era encarregado e meu capacete era cinza. E eu digo para eles o seguinte, não é a cor do seu capacete que vai fazer com que eles respeitem você. É a sua tratativa em relação a eles. Quem são eles? De onde eles vêm? Por que eles estão ali? Ainda aqui no canal tem um vídeo meu sobre isso. Sobre a importância de você usar empatia em relação ao seu colaborador. Por quê? Porque se você pega um cara, estou falando de Santa Catarina, se você pega um cara lá do norte para trabalhar com você, há de você entender o seguinte, por que ele está aqui? Por que ele veio? Como é que é o nome dele? Você lembra o nome dele? Você se esforçou para isso, para lembrar o nome dele? Ele tem filhos? Ele veio com a esposa? Ele veio sozinho? Quais são os objetivos dele? Quais são os sonhos dele? Isso é importante você saber, porque é através disso que você vai motivar ele a fazer com que ele trabalhe mais, a fazer com que ele seja mais produtivo, a fazer com que ele trabalhe sábado, trabalhe domingo, trabalhe feriado, ou faça hora extra todo dia. Você vai usar isso, são ferramentas que você usa para fazer com que eles progridam e melhorem. Mas está vendo que não é só você dizer bom dia pro cara, sem saber quem ele é, como é que é o nome dele direito, mas você precisa entender que precisa trabalhar com isso com ele. As pessoas confundem ter o cargo com ter autoridade. O que significa isso? Você ter um capacete branco, ser chamado de mestre ou estar como mestre numa obra, não vai conferir você a autoridade necessária para fazer com que as coisas andem, para fazer com que a obra flua, fazer com que o serviço seja feito com qualidade, fazer com que eles sejam produtivos, fazer com que eles sejam assertivos. Você simplesmente ter o capacete na cabeça não faz de você o líder, nem o mestre, nem o carregado, muito menos o engenheiro, o arquiteto, etc. A gente vê muito disso, infelizmente eu diria. Eu trabalhei com muitos engenheiros que usam essa prerrogativa de que eu sou engenheiro. Se você não entende nada de obra, se você não entende nada de gente, se você não entende nada de nada, acabou de sair da faculdade, preste atenção, escuta as pessoas ao seu redor, escuta aquele pedreiro às vezes que não sabe nem ler, mas está ali há 40 anos trabalhando na construção civil. Ele sabe, às vezes, mais do que eu e mais do que você. Então, uma das premissas para você ser um bom líder é você reconhecer que você não sabe tudo. Independente se você está nessa posição ou não está, se você assumiu uma obra nova ou se a obra já é velha e você está lá, etc. Você detém o cargo de liderança, tá? Você detém o cargo de autoridade, você é um líder, talvez você seja um líder do qual eles se orgulhem de ter como seu líder, mas a ideia de que você precisa ser um cara que está sempre aprendendo, está sempre pondo em prática aquilo que você aprende no dia a dia, é fundamental. Às vezes, usando a liderança democrática, a gente pergunta assim, como é que nós vamos fazer tal coisa? O que vocês acham? Porque isso traz mais engajamento da parte deles.
Não necessariamente você precisa dizer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito todo dia. No DDS pela manhã você pode expor isso para eles dizendo o seguinte: ó, pessoal, hoje a gente precisa fazer isso, isso, isso. O que vocês acham? Às vezes o servente dá uma ideia tão boa quanto qualquer um pedreiro podia dar. E de quem é o mérito? O mérito é do cara. E o fato de você saber que você não sabe tudo e que você pode usar isso a seu favor e dar o mérito para quem é devido é fundamental. Tá? Falar, pessoal, nós vamos fazer de tal forma. O Antônio que deu a ideia e nós vamos seguir a ideia do Antônio. Parabéns, Antônio, a ideia é boa. Vamos seguir a tua ideia. Por que você tem que ser o cara que tem que mandar o tempo todo? A sua verdade tem que ser lei para todo mundo. Não precisa ser necessariamente assim. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, que é o seguinte: o processo, você precisa ser rígido com o processo, não com as pessoas. Com as pessoas você precisa usar de empatia, são elas que entregam o resultado que você precisa. O processo precisa ser feito conforme está no projeto, não necessariamente como você quer que seja feito. Quando você faz isso, você parte para o lado do autoritarismo. Você pode ser autocrático, às vezes precisa ser. Tem vídeos no canal falando sobre isso, sobre a diferença entre ser liberal e ser autocrático, quais são os tipos de liderança, como você lidera as pessoas a respeito disso. Então é importante, por vezes, você ouvir o que eles têm a dizer, ponderar e colocar isso em pauta para que seja acatado. Não tem que ser o que você fala não é lei, a não ser que você esteja fazendo um trabalho que precisa ser autocrático. Eu volto a falar que você tem que assistir os vídeos no canal. Então as pessoas confundem ter o cargo com ter autoridade. O cargo não comunica a você a autoridade necessária. O cargo é uma posição, te dão essa posição. Mas essa posição só vai trazer a você resultado quando você tratar as pessoas com respeito que elas merecem, fazer os feedback, fazer o que precisa ser, não vou entrar no mérito, para que você tenha então o respeito dessas pessoas. Por que ser respeitado como líder é importante? Veja, quando você é só o chefe, a gente fala que o chefe manda e o líder orienta, o líder aconselha, o líder ensina, o líder faz feedback. Então, por que ser respeitado como líder é importante? Porque eles confiam em você no sentido de que, mesmo eles errando, mesmo eles não sabendo o que fazer, mesmo eles tendo dificuldades, eles recorrem a você para que você mostre o caminho, para que você ensine, para que você coisa. Se você é um cara muito autocrático ou parte para o lado do autoritarismo, eles não vão perguntar para você o que fazer. Eles têm medo de perguntar para você. Eles têm medo de errar, eles têm medo de não ser produtivo, eles têm medo de ser mandado embora. Por vezes o cara é chamado no RH achando que vai ganhar um aumento e ele é mandado embora. Eu vou te contar uma história. Certa vez o chefe virou para mim e falou: David, vai vir um encarregado de uma outra obra lá e eu quero que você converse com ele e dê trabalho para ele numa determinada situação da empresa, porque lá onde ele está insustentável. Os caras lá querem correr com ele de lá. Por que isso acontece? Porque o cara estava lá com a posição. O cara estava lá com um capacete somente na cabeça. Ele não sabia conversar com o seu liderado. Ele não sabia tratar o seu liderado com respeito. Ele não sabia pedir as coisas com educação. Ele não sabia dar feedback. David, mas então a gente vai passar a mão na cabeça. Não é isso que eu estou dizendo. Quando é necessário fazer o feedback do funcionário, você precisa fazer o feedback. Do pedreiro, do servente, do mestre, do encarregado. Se você é o chefe, você precisa fazer o feedback, inclusive do engenheiro. Falar, isso não dá para fazer assim, sinto muito, a gente tem que rever e você está errado na sua posição. Tá? O jeito que você me tratou, o jeito que você falou, etc. Não é porque você detém a posição, porque você é o cara, enfim. Então, você precisa entender que acima da posição, você precisa ser uma pessoa que trata os outros com respeito. Porque é o respeito que você demonstra para os seus colaboradores que traz a você o reconhecimento de você como líder. Esse cara que foi mandado para mim cuidar, os caras queriam detonar ele na obra, se pudessem bater nele, eles batiam. Por quê? Porque esse cara era um FDP.
Esse cara não sabia tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça. Você não vai passar a mão na cabeça. Tô com um problema com um cara que chega atrasado todo dia. O que você faz? Ô Pedro, vem cá, vamos conversar. Por que você está chegando atrasado todo dia? O que está acontecendo? Ah, David, eu estou pegando ônibus, 2, 3 ônibus aqui, e não estou conseguindo chegar. Minha bicicleta estragou, meu carro quebrou. O que a gente pode fazer para ajudar? Ah, David, talvez eu vou conseguir fazer isso, tá bom. Se ele continuar chegando atrasado nos próximos dias, você vai de novo nele, vai perguntar, e aí, você ainda está chegando atrasado, o que está acontecendo? E se depois disso ele não melhorar, você afunila mais o negócio, você aperta, mas fala, olha, eu já pedi para você que você não pode chegar atrasado, eu vou ter que tomar medidas necessárias, aí, medidas para que você não chegue atrasado. Se você ser divertido, alguma coisa vai acontecer. Porque existem 2 grandes problemas, você não fazer o feedback para o colaborador, deixar ele à reveria, que seria uma liderança liberal, deixa fazer o que quer, isso não funciona. Quando fizer o feedback, você precisa cobrar o feedback dias depois. Falar, olha, eu pedi para você tomar cuidado com a limpeza e você não está limpando. Eu pedi para você melhorar a sua alvenaria e você não está melhorando. Eu pedi para você não fazer isso ou não fazer aquilo e você não está fazendo. O que está acontecendo? Tá? E assim você vai até tomar medidas cabíveis a respeito do colaborador. Mas você não pode deixar ele fazer o que quer. E depois de fazer o feedback a respeito de uma cobrança sua para ele, você vai dar 2 ou 3 dias, depois você vai cobrar ele de volta. Você não vai simplesmente deixar ele. Porque se você cobrou ele a respeito de chegar atrasado, ele respeitou a sua cobrança 1 ou 2 dias, mas depois ele voltou a chegar atrasado e você não cobrou ele vai pensar assim, não falou mais comigo, não perguntou nada, não está nem aí, vou chegar atrasado de novo. Então você precisa cobrar o feedback que você fez, isso é importante. Tá? Lembrar que o teu cargo não faz com que você seja respeitado somente por isso. É o seu comportamento que vai fazer com que eles respeitem você como verdadeiramente um encarregado de obras, um mestre, um cachimbo, etc. Não é a tua posição. Porque ser respeitado como líder consegue gerar mais benefício. Isso aqui é importante, tá? Lembra daquele cara que eu falei no começo que era meu amigo e dizia assim, vai lá porque eu estou mandando? Eu dava cruzão, quem é você para me mandar? Se você fala, se você dá carteiraço a respeito, vai lá e faz o que eu estou mandando, porque eu sou o mestre de obra, eu sou que mando. Foda-se, caralho, não estou nem aí para você. Eu sempre falo para os meus encarregados o seguinte, não adianta você botar o capacete lá e querer mandar nos caras, você tem que ganhar o respeito dos caras. Como é que você faz isso? De novo, não são as suas medalhas, não é só a medalha no peito que vai fazer com que ele respeite você. É o seu comportamento, é a sua educação. Bom dia, Pedro, tudo bem? Pedro, eu preciso te passar o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Pedro, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Ok? Ok. Foi o David que pediu, tá bom? Quando você não tem a autoridade necessária para fazer com que a sua ordem seja cumprida, você usa a ordem do seu superior. Se há alguma dificuldade, por exemplo, para mim não há, mas se há alguma dificuldade minha em passar uma ordem para o meu liderado, eu vou usar o meu chefe. Falar, olha, o meu chefe falou para mim que amanhã você não precisa vir. De quem que é a culpa? Do meu chefe, foi o chefe que mandou. Então, desse modo, você transfere a autoridade no sentido de que, olha, eu sei que você não quer fazer o que eu vou mandar, mas não necessariamente sou eu, estou passando para você a ordem. Ah, David, se eu não tenho que culpar, então você vai tratar a ordem para que ele entenda. Você vai fazer com que o objetivo seja entendido. Eu preciso que você, o pedreiro, eu preciso que você, Antônio, vá ali e cave um buraco. Eu sei que não é a tua posição, eu sei que não é o teu cargo, você não estaria aqui para cavar o buraco, mas eu preciso cavar esse buraco e eu preciso da sua ajuda e tem que ser você, tá bom? E não importa para mim o tempo que você vai levar, leve o tempo que você precisa, mas eu preciso que você inicie esse buraco até que eu tenha condição de colocar um servente para cavar. Você acha que ele vai cavar ou não? Claro que ele vai cavar. Você explicou para ele a necessidade daquilo. Não estou dizendo que você vai botar pedreiro para cavar buraco.
Estou dizendo que você precisa explicar para ele a necessidade do trabalho que ele vai fazer, a importância do trabalho que ele vai fazer para que ele execute o trabalho e você não perca a sua autoridade por causa disso. Agora chega lá e fala assim, ó, ô fulano, eu quero que você cave um buraco ali para mim. Ele pode olhar para você e vai falar assim, quem é você? Você não manda porra nenhuma aqui, quem manda é o David. Agora, se ele transfere para mim na hora de mandar, e falar, o David pediu para mim falar contigo que é para cavar esse buraco. Tá vendo como você transfere a autoridade e acaba ganhando essa questão da confiança? Você precisa entender que não é você chegar lá e dar o carteiraço pro cara, você precisa explicar pro cara, conversar com o cara, para fazer com que ele entenda. Muitas vezes, inclusive essa semana, o pedreiro virou para mim e falou assim, esse servente não dá. Esse servente a gente manda, ele não faz. E eu sempre uso o jargão do seguinte, é servente de pedreiro ou é servente de mestre de obras? É servente de pedreiro. Então a primeira coisa para você ser um líder é você, como pedreiro, saber comandar o seu ajudante. Agora, se você não consegue fazer com que seu servente não fique no celular, fazer com que seu servente seja proativo, faça aquilo que você precisa, como é que você vai cuidar de 15, 20 pessoas? Se você não consegue mandar no cara que está do teu lado. Agora, para mandar no cara que está do teu lado, não é você usar da posição, eu sou pedreiro, você é servente, então eu mando e você obedece. Não. É você dizer, Antônio, José, Chiru, a gente precisa fazer isso aqui, ó. O David passou para nós, tá vendo? O David passou para nós que a gente precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então eu preciso da tua ajuda para me ajudar para a gente fazer isso aí, tá bom? Eu vou fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. E assim você convence o seu ajudante a fazer aquilo que você precisa. Não é você só mandar ele fazer, você precisa aprender a mandar. Tem um outro vídeo no canal que é também parecido com isso, fala sobre isso, que é, uma coisa é você ser o líder, outra coisa é você saber liderar, você saber comandar, você saber pedir. Volta naquela coisa ali que você tem que ser um aprendiz a respeito da liderança. Saber trabalhar não faz com que você seja um bom mestre de obras. Você ser um bom mestre de obras é você saber passar os trabalhos para os seus colaboradores e fazer com que eles façam aquilo que precisa ser feito. Isso é ser um bom mestre de obra. Certa vez, eu até tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Quando eu era encarregado, um mestre de obra amigo meu disse assim para mim, David, o grande segredo para você ser um mestre de obras é você saber lidar com gente. O projeto você aprende, as coisas você aprende, tudo você aprende. Você precisa aprender a lidar com as pessoas. São as pessoas que fazem o resultado. Presta atenção nisso. Qual é o melhor momento para aplicar essa questão da liderança ativa? De você se tornar esse cara, de você, quando que você vai, quando que você precisa se tornar esse cara? Todo dia. Todo dia, ou você tem uma situação nova, porque a gente fala que a liderança na construção civil, ela é situacional, ou seja, cada situação determina o jeito que você vai liderar. Por exemplo, terminou a concretagem, eu posso ser liberal agora, falar, pessoal, terminaram tudo, parabéns, vamos limpar tudo e vamos se organizar para ir embora. Você não precisa dizer quem vai fazer o quê. E você pode ser liberal nesse sentido. Estou fazendo uma fundação, um fundamento, uma concretagem. Você precisa ser autocrático. Pessoal, tem que ter cobertura do ferro. Pessoal, tem que colocar o espaçador. Pessoal, tem que apertar aquela ferragem. Tem que cuidar com o prumo de centro do pilar. Tem que ser correto. Então tem que ser autocrático. Não precisa ser autoritário. Ó, vão lá e façam, não vou mandar vocês embora. Isso não funciona. E daí tem momentos que você pode ser democrático, pessoal. Hoje a gente tem uma baita frente de trabalho. Hoje a gente tem várias coisas para fazer e nós temos concreto no final do dia. O que vocês acham da gente fazer assim, assim, assado? Fulano e fulano pegar essa frente, Beltrano e Beltrano pegar aquela outra frente. Tá vendo que nesse caso eu estou liderando de forma democrática? E que você deve englobar todas essas coisas e saber que você não sabe tudo e que às vezes você tem que usar as informações que você tem ali com eles para fazer com que o trabalho seja executado. Como diz o meu amigo mestre, o segredo são as pessoas. Você precisa aprender a lidar com as pessoas. Tá? Vou pegar uma colinha aqui.
Onde você vê que as pessoas mais erram nisso. O maior erro que os encarregados têm é achar que um capacete vai fazer com que eles comandem a obra e pronto, acabou. Não funciona dessa forma. O capacete vai conceder você somente o cargo. A autoridade você precisa conquistar. O respeito você precisa conquistar. Para que você tenha resultados concretos como líder. Para que quando chegar um caminhão de concreto no final da tarde, depois eles cansados, você ainda poder tirar deles força para descarregar, para trabalhar, para fazer o que precisa ser feito. Se você é um FDP, quando acontecem essas situações que dão BO, eles vão embora, falam, olha, eu tenho compromisso, preciso ir embora, você não pode obrigar eles a ficar. Eles só vão ficar se eles confiarem em você, se eles respeitarem você, se eles admirarem você como líder. Se você for só o chefe, eles não estão nem aí para você e eles vão embora. Então aprender que eles é que fazem e que você precisa tratar eles com respeito para que você tenha esse respeito deles, aí está o segredo. Até onde usar o cargo com autoridade é bom. Veja, se eles não conhecem você, você vai usar a sua autoridade, o seu cargo. Falar, pessoal, cheguei lá, estou de capacete, estou de uniforme, geralmente é um uniforme diferenciado. Pessoal, eu preciso que vocês façam isso, tá bom? É a ordem do engenheiro ou do dono da obra, etc., de quem seja. Vamos fazer isso, ok? Você usou o seu cargo. Você usou a sua autoridade ali preposta como líder. Pode ser bom? É bom. Funciona? Funciona. Mas você não pode usar isso o tempo todo. E, geralmente com pessoas que você não conhece vão te respeitar pelo seu cargo. Mas se você for um cara que não trata eles com respeito, fala mal da equipe, faz leve trás, faz fofoca, é um cara muito autoritário ou muito autocrático, rapidinho eles perdem esse respeito por você. E daí eles vão falar mal de você, eles vão fazer fofoca, eles vão fazer motim, porque eles não respeitam você como líder. Então, para você ganhar esse respeito como líder, você precisa tratar eles com respeito. E se tratar com respeito não é passar a mão na cabeça deles a respeito dos erros e dos problemas, mas ao contrário disso é deixar claro para eles quais são os erros que precisam ser mitigados, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, quais são as metas que precisam, devem e vão ser alcançadas. E ajudar eles no processo. Você não pode colocar um cara lá em cima do andaime para sentar para fazer alvenaria e cobrar dele resultado se você não colocou 2 serventes para ajudar ele. David, por que 2 serventes? Porque um cara tem que trazer tijolo, o outro cara tem que fazer a massa, às vezes trazer a massa, mudar o andaime. Para um profissional ser produtivo, na média, você tem que ter 2 serventes ajudando ele. Claro que não é full time ali o tempo todo, os 2 caras estão ajudando aqui, estão ajudando ali. Você precisa olhar a obra como um todo e fazer com que as coisas funcionem. Hora dessas eu vou falar sobre isso também, que é a questão da logística da obra. Não adianta você ser um cara que se comunica bem, que trata eles com respeito, mas na hora da logística você se perde. O cimento não chega, a areia não chega, o cal está atrasado, a torneira quebrou, a extensão não está funcionando, fulano não veio e você não consegue gerir essa necessidade. Como eu aprendi tudo isso? Há uns anos atrás eu comprei um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso foi uma coisa que mudou uma coisa na minha cabeça. Primeiro, de você ter eles como, não só como simples peças num tabuleiro de xadrez, mas de identificar eles como indivíduos que precisam ser respeitados. Por exemplo, como é que é teu nome? E eu sempre digo para eles, olha, talvez eu não lembre bem agora teu nome, mas depois eu vou lembrar, não esqueço mais, tá? Não chamar eles pelo apelido, lembrar do nome deles. Inclusive, nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu não lembro agora se é Dale Carnegie, eu não lembro agora o nome do autor, mas a gente pode pesquisar. É só dar um Google ali. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem a história de um presidente americano, Roosevelt, eu acho. Ele foi visitar uma vila e esteve lá por um tempo. 1 ano depois ele foi lá. Ele lembrava o nome daquelas pessoas. Então lembre o nome dos seus colaboradores. Não chame de você, de Chiru, por apelido. Não assobie, pelo amor de Deus, não assobie pelos seus colaboradores. A não ser que eles estejam muito longe, você precisa chamar a atenção. Tá? Respeito gera respeito. Então, fica aí a dica a respeito de que o seu capacete não vai trazer o reconhecimento que você precisa. É você que vai ter que trazer isso para você. É você que vai ter que tratar eles com respeito
e aprender todo dia como eles respondem à sua comunicação, como eles respondem à sua tratativa em relação a eles. Se você ficou até aqui, pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço.